No capítulo anterior, após eliminar os chupingoles do guarda real, Limohan permanece em pé entre os corpos caídos. Com um olhar frio e severo, então ela fala em tom sombrio que se algo acontecesse com seu irmãozinho Limoyu, o clã Dongfang não teria mais motivo para existir. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. A tempestade no reino dos cadáveres continuava a se intensificar e vários raios cortavam o céu em espirais enlouquecidas enquanto nuvens escuras giravam em forma de vórtices de energia em meio àquele caos. Mas Limoyu permanecia firme com a princesa ao seu lado e ambos envolvidos pela armadura de esqueleto de Limoyu os protegendo. A princesa, apavorada com o que via em sua frente, perguntava se aquelas criaturas eram mesmo cadáveres, comentando que havia algo de errado neles, e enquanto isso no chão ao redor deles vários mortos-vivos começavam a se erguer entre aqueles destroços. Então o uivo rasgou ar e uma nova criatura surge saltando do topo daquelas rochas, envolvido em uma energia que ele era um cão mágico em decomposição, classificado como nível 40, e a princesa surpresa o reconhece imediatamente, chamando aquele cão de caramelo do abismo. Porém, antes que a criatura avançasse, uma figura de capa negra se materializa no campo de batalha. Aquele era um guerreiro esqueleto invocado por Limoyu, e a energia negra que emanava dele era densa e sinistra. Então, sem hesitar, o guerreiro esqueleto avança contra aquela besta com suas lâminas, e no único movimento, as luzes da lâmina cortam o ar com intensidade, e o caramelo unido capirosco foi destruído com uma explosão de energia pura. O vento seguia rugindo no horizonte e silhueta de outras criaturas começa a se aproximar, e uma figura com traço dracônico foi vista caminhando entre os raios, com armadura de osso e asas negras que se abriam em meio à chuva ácida, e a princesa assustada comenta que nesse lugar não tinha somente monstros do abismo, mas também seres da raça dracônica caminhavam por esse lugar. E Limoyu então comenta que isso deve significar que eles estão próximos do centro do reino dos cadáveres. Em meio ao ciclone de energia, os olhos de Limoyu fixam em um ponto específico, e ele nota que todos os relâmpagos da tempestade pareciam converger no mesmo lugar, fazendo algo chamar ele ali. Então Limoyu ativa sua habilidade de voo, fazendo surgir um par de asas capiroscas em suas costas. Mas antes que ele possa avançar, ele olha para a princesa e fala que no interior daquele ciclone era perigoso demais para ela, e por isso era melhor ela ficar ali esperando ele voltar. Limoyu avança pelo céu coberto pelos relâmpagos, então suas asas escalares traçam o rastro de energia incandescente, e lá no chão a princesa fica observando com os olhos arregalados diante daquela cena, e ela pensava em silêncio que as asas de Limoyu pareciam ser feitas de relâmpagos, porém ela perguntava quando foi que ele tinha despertado essa habilidade. Em meio à tempestade, Limoyu sorria pensando que isso era ótimo, pois esse local era ótimo para ele ganhar mais experiência. Então em seguida vários raios começam a atingir ele novamente, aumentando drasticamente a experiência que ele estava ganhando. Logo é informado que ele tinha obtido 1 milhão de experiência, então múltiplas notificações começam a surgir, enquanto ele continuava a absorver aqueles raios que o atingia. Na medida em que avançava em direção ao epicentro da tempestade, Limoyu detectava uma presença, então seus olhos se fixam em um objeto radiante. Aquele era um cetro enorme, envolvido em rajada de relâmpagos. Logo uma nova mensagem surge diante dele que aquele é um cetro da criação danificado, mas ele podia ser reparado absorvendo o relâmpago da criação. Então Limoyu segura aquele cetro com força, enquanto ele perguntava se aquele era um equipamento da guerra antiga, mas logo ele entendia que precisava usar o próprio corpo como caminho para transferir os raios da criação para aquele cetro, e envolvido por vários relâmpagos com as suas asas abertas, Limoyu ergue o cetro para o céu pensando que não sabia quantos raios era necessário para consertá-lo, mas talvez ele fosse o único capaz de fazer isso por conseguir suportar vários danos, já que ele pode dissipar todo o dano recebido entre seus esqueletos. As nuvens de trovão começam a sumir no céu escuro do reino dos cadáveres, e a princesa estava em pé esperando Limoyu. Ela então comenta que as nuvens de trovão estavam indo embora e parece que a tempestade havia acabado. Então em seguida Limoyu aparece logo atrás dela. Então a princesa preocupada pergunta se Limoyu estava bem, chamando ele de General Lin. Limoyu responde que estava tudo bem, então ele olha para a frente e diz que eles deveriam continuar, pois ele estava sentindo que logo eles vão encontrar a saída desse lugar. Vários dias depois, Limoyu e Fang chegam em uma cidade antiga,
Então ele comenta que já fazia um mês desde que eles haviam entrado no reino dos cadáveres. Lin Yu comenta que embora aquelas criaturas não dessem experiência para ele já havia alcançado o nível 41 usando os relâmpagos da criação, e mesmo assim o cetro que ele havia ganhado estava quebrado ainda, sem qualquer sinal dele voltar ao normal. Logo é informado que Lin Yu estava no level 41, com 24.345 pontos de força, constituição e agilidade, e seu espírito estava em 56.405 pontos. Lin Yu e Fang continuam juntos pelo reino dos cadáveres, chegando em uma área chamada de Campos de Dissolação Óssea, e o cenário era rodeado por penhascos escuros e uma densidade violeta que cobria o chão. Então Lin Yu pede para Fang ser cuidadosa, pois eles estavam entrando em um território onde vagam cadáveres de nível 60. Então ele invoca vários guerreiros esqueleto e magos esqueleto, soltando eles por aquele lugar. Porém, de repente, uma criatura surge daquela água levantando seu tentáculo agarrando um guerreiro esqueleto. Porém, o mago esqueleto rapidamente ativa sua habilidade de explosão elemental, acertando aquela criatura ou jogando para longe. Então é revelado que aquele é um povo podre de nível 60. Mas após ser eliminado, ele libera um gás venenoso envolvendo o guerreiro esqueleto de Lin Yu, e Fang comenta que o esqueleto de Lin Yu estava sendo envenenado, mas Lin Yu rapidamente invoca seu general morto-vivo, e ele ativa sua habilidade de poder militar, e essa é uma habilidade que remove todas as condições anormal de todos que fazem parte da legião, aumentando a moral do grupo e removendo todos os efeitos negativos. Mas logo é informado que a habilidade havia falhado, e Lin Yu, ao ver que o efeito do veneno estava se espalhando ainda mais, ele comenta que isso deve ser porque o nível do veneno ultrapassava o level 60, impossibilitando a purificação comum. Mas segundo os registros deixados por Dongfang e Han, se o veneno dos cadáveres não for neutralizado a tempo, ele continuará se acumulando e se tornará permanente, fazendo ele receber sempre dano de veneno. Ele comenta que diante disso só restava uma coisa a ser feita, e que ele deve ressummonar essa criatura novamente para que ela possa cancelar esse feitiço. Logo em seguida, Lin Yu cancela a invocação do guerreiro esqueleto, mas no momento que aquela criatura começa a desaparecer, uma presença inimiga era pesada, e ele percebe que continuar ali seria um erro. Então, sem perder tempo, ele avisa em voz alta que aqueles cadáveres não podiam ser mortos, e que se ele demorar a situação ficará complicada. Então Fang logo atrás de Lin Yu, envolvida por sua armadura de esqueleto. Ela concorda sem hesitar, dizendo que eles precisavam se apressar, pois se eles dois ficassem ali parados, eles vão ser cercados por aquelas criaturas. Eles começam a correr atravessando um campo cheio de inimigos, mas os guerreiros abriam caminho para eles passar, fazendo Lin Yu ficar à frente, e logo atrás Fang acompanhava ele de perto. De repente, ele sentiu uma presença estranha vindo de cima, e ao olhar Lin Yu viu um tentáculo enorme descendo com força. Mas antes que aquela criatura os acertasse, um raio de energia cortou atingindo em cheio, destruindo tudo ao redor, fazendo o chão tremer com o impacto daquela chibatada. Então a luz roxa se espalha enquanto os tentáculos batiam com toda a força para todos os lados, e Lin Yu puxa Fang e desvia dos golpes, correndo entre os tentáculos pensando que não havia tempo para parar. Mas os guerreiros esqueletos desferem vários ataques acertando aqueles inimigos, abrindo espaço, mas o avanço ainda era difícil, e no meio daquela fuga Lin Yu percebe que não estava indo rápido o bastante, e sem parar ele resmunga em voz baixa, irritado com a situação, dizendo que aquilo estava lento demais. No meio daqueles ataques, quando os tentáculos das criaturas começam a se fechar ao redor deles, uma energia vermelha irrompe das costas de Lin Yu, e em um instante duas asas feitas dessa luz tomam a forma abrindo com força, e sem hesitar ele segura Fang nos braços e salta do chão. Então as asas batem com potência, levando os dois ao ar, desviando por pouco daqueles tentáculos, que estourava do chão logo atrás dele tentando acertá-lo. E o rosto de Fang mostrava surpresa e medo, mas ela confiava em Lin Yu, mantendo firme e segurando no seu gogó. Lá embaixo as criaturas atacavam com fúria, lançando seus tentáculos para todos os lados tentando derrubar Lin Yu. Porém as paredes rachavam com aquela chibatada, e o chão se despedaçava com o som do impacto ecoando por toda a parte. Mas Lin Yu voava entre os golpes rápidos focados, desviando com precisão, enquanto o Fang não soltava ele. As asas vermelhas deixavam um rastro de energia no ar, e a cada batida empurrava os dois para longe do perigo, e mesmo cercado ele não parava, continuava avançando usando sua habilidade para abrir o caminho em meio àquela destruição. E em meio àquela bagunça, Lin Yu usa suas asas vermelhas para pousar com cuidado em uma área segura. Fang olha para Lin Yu agradecendo por tê-la ajudado, mas ela fala que admite que ela estava apenas atrapalhando. Mas Lin Yu fala que estava tudo bem,
pois ele já estava acostumado com isso. Logo em seguida ele pede para ela ficar aqui esperando um pouquinho, pois ele vai resolver umas coisinhas ali. Em seguida ele abre as asas novamente com força total. Em um movimento rápido ele a deixou ali e subiu de novo atravessando no ar um racho de energia. Enquanto o Fang observava de longe, Limo Yu voava direto para o centro da tempestade de novo. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Peço a todos que deixem um like e se inscrevam no canal. Peço que deixem um comentário se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a trazer continuações futuras. Desde já agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura!